criatividade é a capacidade da gente lidar, como o Flávio já falou muito bem, com um problema. Em grego, a palavra problema significa lançar à frente. Então, a palavra latim obstáculo, quando a gente tem um obstáculo na frente, a gente joga ele um pouco para frente para entender ele melhor, né? Para a gente olhar ele de perto e ver como que a gente pode superar. E como a gente vê na imagem aqui, né, quando você tem um obstáculo, né, uma pedra no caminho, como falava o Carlos Drummond de Andrade, né, que tinha uma pedra no meio do caminho, né? Por que é tão importante a gente pensar na pedra e não só no caminho, né? É exatamente esse o trabalho dos criativos, como era particular ao Carlos Drummond, né? Porque a criatividade, ela só serve quando algo novo deve surgir para que as antigas soluções sejam então superadas. Então, quando a gente tem um caminho, só um caminho para superar esse obstáculo, talvez seja o momento da gente pensar, será que não existem outros caminhos? Não é verdade? Então é algo muito prático, né? Não é algo que é sobrenatural, que está longe, que é particular aos poetas, aos inventores e nada. Então, quer dizer que quando a coisa está boa, quando está tudo bem, a princípio, né, nada precisa ser inventado, precisa ser criado, uma vez que as coisas estão dando muito certo. Essa aqui é uma foto da Copa do Mundo, né? Acho que é da Copa das Confederações, na verdade. E mostra que não é bem assim, né? Já que a gente acabou tomando 7-1 aí da Alemanha depois. Mas, naquele momento, o time estava ganhando. Como a gente fala, o time que está ganhando a gente não precisa mexer. De alguma forma, isso é verdade, né? Se as coisas estão caminhando bem, se a gente está colhendo frutos, a gente não vai ter que usar a criatividade para solucionar nada. A gente não vai ter que trazer o nosso potencial criativo para resolver alguma coisa. Mas, de novo, né, uma vez que nada precisa ser inventado, eu pergunto para vocês, o que é inventar? Será que inventar é tirar algo da cartola? Né, é vir com algo totalmente novo? Não era assim como os latinos pensavam a palavra inventar. A palavra inventar vem de invenir, ou seja, vir de dentro. É algo que já estava ali, de alguma forma. Como, por exemplo, o fogo, ou a roda, né? Essas coisas já foram sugeridas pela natureza. Alguém só chegou e descobriu. Essa palavra invenire também tinha o sentido de encontrar, de descobrir. Uma vez, o Picasso estava dando uma entrevista e ele se incomodou muito com uma pergunta do entrevistador, que era a seguinte: Picasso, como que você procura os motivos, os temas das suas obras, etc. Ele falou, eu não procuro, eu encontro. Então, essa é uma coisa bem importante da gente pensar. As soluções já estão aí, de alguma forma. O escultor, quando ele pega um bloco de mármore para esculpir sua obra, a obra já está lá dentro, ele só precisa tirar o excesso. Então, muitas vezes, as soluções, a criatividade, é algo muito mais simples do que a gente imagina. É uma maneira de colocar uma lente diferente num problema que é comum a todos, numa dificuldade. Então, de novo, repito, criatividade não é algo particular aos poetas, aos inventores, aos criativos, como a gente fala no dia de hoje, né? Falando da indústria da propaganda, etc. Vou dar um exemplo, né? Na poesia, né? Esse é Dante Alighieri, né? Por mais que na poesia muitos dos problemas, né, o que gera a criatividade? Normalmente é um incômodo, é uma insatisfação com algo. Mas por que isso tem que ser assim? Aí alguém te responde, é porque é assim. Aí os criativos, que é uma qualidade inerente do homem, natural, falam, mas não sei, acho que não deve ser assim. E na poesia, ou seja, na arte, é uma maneira da gente lidar com problemas, superar problemas. Então, é uma maneira de, simbolicamente, tratar de grandes incômodos. Então, para o Dante Alighieri, por exemplo, né, vou usar como exemplo algo que é bem distante, que parece estar num pedestal acima de nós e inatingível, era a teologia que ele estava lidando.
né? Eu vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês, que é no século X, existiu um concílio, né? A igreja fez um concílio para tomar uma decisão sobre o sexo dos anjos. Existiu isso. Isso era um problema real da época. E por mais que pareça abstrato, e pareça distante e religioso, é um problema, né? E é isso que gera qualquer tipo de criação. Leonardo da Vinci, nossa, o cara que conseguiu conjugar a poesia, a arte, a pintura e a invenção, né? O cara inventou, ele só inventou o helicóptero, só isso. Mas ele, de novo, ele era uma pessoa bem prática, assim como Dante. Todas as questões que ele estava lidando eram coisas que estavam pegando, que estavam na frente deles. Não eram coisas sobrenaturais, de um devaneio, uma epifania, surgiu uma ideia. Não, eram coisas do dia a dia. Eram coisas que estavam pegando, incomodando. Santos Dumont também, né? Então, na época de Santos Dumont já existiam os zeppelins, os balões, a gente já voava. Mas ele resolveu o problema do voo. E até hoje a gente, enfim, né, pega aviões e consegue voar, inclusive ganhar tempo, né, que é uma coisa tão importante como a gente vinha falando. Portanto, a criatividade tem a ver com um incômodo, uma insatisfação. Por um escritor chamado Aldous Huxley. Ele falou que toda criatividade nasce de uma insatisfação. Por que algo deve ser assim? E as pessoas costumam responder, porque sim, porque é assim. E os criativos falam, não, deve ter uma maneira. Vamos pensar, vamos quebrar a cabeça, vamos experimentar, etc. Então eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual é o lugar mais criativo do mundo por metro quadrado? Polo Norte? Pode ser. Mas está bem perto aqui. São as favelas urbanas. Por que isso acontece? Porque é incrível a quantidade de dificuldades e problemas e limitações que eles enfrentam no dia a dia. Então é necessário que se inventem, que se façam as famosas gambiarras, que solucionem problemas à torta e à direito para que a coisa flua, para que a coisa aconteça, para que tenha água, para que tenha comida, para que tenha contato humano. Então é um lugar riquíssimo em cultura, em poesia, em arte, em criação de linguagem. A gente olha para lá e fala, é um lugar pobre, né? O mundo inteiro está olhando para esse tipo de solução hoje em dia, né? Que a gente vê, que é simplesmente a criatividade. Quem que foi? Acho que foi Lavoisier que falou: na natureza nada se cria, tudo se transforma. A gente acha que inventar, como eu já falei, vir de dentro, criar, que é produzir, que a palavra latina quer dizer produzir, criar um filho, crescer, etc., é algo que já está aí. A gente só precisa combinar algumas coisas, precisa compor. É uma composição, não é uma criação, não é algo que aparece de uma cartola, um coelho num passe de mágica. Pelo contrário, é algo bem prático. A gente combina duas coisas já existentes e pronto, está aí a solução. Às vezes parcial, às vezes paliativa, essa aqui eu gosto muito. Isso é brilhante. Porra, o cara queria fritar uma linguicinha ali, estava complicado, tinha o ferro de passar, vamos lá, vamos fritar a linguiça, pô. Então isso é criatividade, gente, não é algo sobrenatural, não é algo de outro mundo, é algo que todo mundo aqui tem, todo mundo aqui faz. Pô, quebrou o suporte do ventilador, não tem problema. Esse aqui, ó. Né? Chutaram teu espelhinho, foda-se. Esse é maravilhoso. Quebrou o chuveiro da tua casa, bicho. Cara, isso é uma invenção. Isso é incrível que esse cara fez. Ele fez um chuveiro perfeito, em perfeito funcionamento. Direcionável, né? Adaptável. O Polishop ia ter vários nomes aí para falar aí. Esse aqui, né? A dificuldade do cara girar lá o negócio. Colocou uma chavinha e soldou. Maravilhoso, resolveu o problema. E esse churrasquinho? Então, o que eu vim falar hoje para vocês é como ter a criatividade como o nosso braço direito. Não colocar ela num pedestal.
algo que só os poetas, inventores, pessoas diferentes, os criativos. Não existe esse tipo de gente que se veste esquisito, usa um óculos engraçado. No fundo, ele é igual a todo mundo. E eles... Enfim, a gente tem que se inspirar nas crianças. As crianças, isso é um lugar comum, mas tem que ser frisado. As crianças são criativas por natureza. Por que elas são criativas? Porque elas têm uma capacidade incrível de imaginar. Para elas, não existe o impossível, o absurdo. Elas não têm medo de errar. Né? Então, elas não têm o medo de não ser aceitas, de trazer uma ideia que não faça sentido. E ela pensa com as mãos. Ela experimenta. Ou como se diz hoje, ela prototipa. Né? Na verdade, tudo que essas metodologias de criatividade, como design thinking, teoria U, etc., trazem, é esse tipo de mentalidade. É uma mentalidade humana, natural. E a gente perdeu isso. Com o modelo industrial de produção, com as coisas, com a escala de produção que a gente colocou na nossa vida, com uma série de pressupostos e questões que estão estabelecidas, paradigmas, carreira, tudo parece que vem pronto. E a gente precisa escolher a carreira que a gente quer seguir para o resto das nossas vidas. Será? Outra coisa que destruiu praticamente a nossa capacidade de criar é a quantidade de coisas é a sociedade de consumo. Então, por que a gente precisa criar se a gente pode consumir? A gente não precisa criar nada, a gente tem uma opção infinita de coisas para consumir, que alguém crie para a gente. Cada produto dessa prateleira foi criado por uma pessoa. Sim, é um profissional de criação, mas ele não faz nada sobrenatural, ele não faz nada do que cada um aqui já faz no seu dia a dia. Só que não aplica isso profissionalmente e não ganha e não recebe valor por isso. A gente viu todas aquelas gambiarras, tem designers no mundo ganhando milhões e tal, e às vezes você vai na periferia, cara, tem designers muito mais fodidos que não ganham um puto. Desculpem o termo. Isso também é ser criativo, às vezes passar um pouco do limite. Então, o humano, seja das cavernas, ou nós aqui de terno e gravata, né, racionais, né, todo mundo faz o mesmo tipo realiza o mesmo tipo de operação para lidar com problemas. Que uma metodologia criada pela IDEO, que é uma consultoria lá do Vale do Silício, onde tem a Tesla, onde tem o Google e todas essas empresas, ela só sistematizou, organizou uma forma sistematizada de criar novos produtos ou serviços. Que consiste em entender o problema. Então, a primeira fase de toda essa metodologia é só entender o problema. Porque muitas vezes os gestores, CEOs, presidentes e tal, eles querem ir direto para a solução. Me resolve meu problema. Só que às vezes a gente traz uma solução excelente para o problema errado. Então não adianta nada. É como se não tivesse solucionado. Então a primeira parte, como eu já falei da pedra no caminho, é entender o que é essa pedra. Qual que é a pedra? Será que a pedra que a gente acha que não é outra? Será que a raiz do problema não está lá embaixo? A gente não precisa cavar fundo? Então todo o início dessa metodologia é você entender o problema profundamente. Depois começa uma fase que é chamada de idear ou idealizar, etc., né? Ideate em inglês, que é você imaginar, que é você projetar, que é você pensar em possibilidades. Então, nessa hora entra a coisa da criança. É muito interessante usar o absurdo, o engraçado. Tem uma ferramenta que chama Como Sua Mãe Resolveria o Problema, que aí você pode aplicar como a máfia resolveria o problema, como a Disney resolveria esse problema, e aí você estimular a criatividade e começar a surgir um monte de ideia absurda. Você produz 100 ideias e você separa. Às vezes uma ideia, tem muitos bons exemplos disso, eu não vou falar por causa do tempo, mas ideias que são absurdas, mas que trouxeram ideias muito frutíferas depois. Depois se prototipa, né, se experimenta, se coloca alguma coisa palpável para a gente mexer, para a gente ver como é que se daria na realidade, porque a criatividade e a inovação, né, que inclusive é o termo que se dá para a criatividade aplicável, né, ela só existe se ela acontece na prática. O Flávio já falou, se a ideia ficar na gaveta, não é uma criatividade. Né? Ela é uma coisa uma ideia. Não passou de uma ideia, é um conceito. Então é necessário prototipar, é necessário que ela tenha um pé na realidade. E depois, a ideia de construir o futuro. Né? Isso é uma capacidade humana.
Porque o que é o futuro? O futuro é algo distante, da ficção científica? Não. O futuro é você falar de algo que não existe ainda. Só os humanos têm a capacidade de projetar algo no futuro, de falar sobre algo que não aconteceu. O futuro não existe. E a gente está falando aqui, está planejando, está fazendo uma série de coisas. Então só a gente tem essa capacidade de construir o futuro. Só o humano consegue falar do futuro como se fosse já. E é incrível essa capacidade. E por isso que é tão importante prototipar, mexer, colocar com as mãos, ver como isso se aplica, pivotar. Porque às vezes a solução que você está trazendo, a realidade vai falar que não é exatamente essa é a solução necessária. Então, para fazer jus ao que eu estou falando, uma vez que me colocaram a tarefa de falar sobre criatividade, e eu tive que criar do zero, eu não tinha isso pronto, eu vou colocar um problema para vocês. Só que nesse problema eu vou restringir as possibilidades, para que surja algo potente e realmente novo. Para não ficar apenas uma palestra sobre criatividade, eu quero que vocês criem comigo o fim dessa palestra. Tá certo? Então eu vou perguntar para vocês o que cada um pode acrescentar à palestra em 10 segundos. Então, quem tiver algo para falar, tocou alguma coisa dessa palestra na sua vida pessoal, eu queria que levantasse a mão e falasse 10 segundos, uma frase ou algo que poderia complementar ou poderia agregar essa palestra. Pode ser? Criatividade, essa é um pouco ousada, né? Então, o que tem aí que mexeu com vocês? O que da vida prática de vocês? Oba, tem um ali. Bom dia, meu nome é Paulo. Eu acho que eu consegui visualizar um pouco melhor a capacidade de se reinventar sempre, né? Você se reinventando, você traz maneiras de pular esses obstáculos e não deixar que nada te aborreça ou nada aborreça a sua vida, nada aborreça a sua empresa. E de uma forma geral você consegue pular sempre essas dificuldades, reinventando sempre. É isso. Quem mais? Vamos lá, gente, qualquer coisa. De dentro, lembra do invenire, né? O que vem de dentro? O que para vocês faz sentido? Lembre-se que a criatividade é ser ousado também, é experimentar, não ter medo de errar. Vocês lembram das crianças? Estão muito adultos, no meu gosto. Meu nome é Ricardo, foi por osmose aqui agora. Então, mas o que você acabou de dizer, eu acho que é o tema, é não ter medo de errar. E esse assunto da parte das crianças, eu acho que faz toda a diferença. Eu tenho a filha de 5 anos e eu reparo como ela não tem medo de fazer as coisas, como ela ousa em criar. E é interessante que o que você falou, que a criança resgata dentro da gente esse sentido da criatividade. Da gente, quanto tempo que eu não faço isso? Quanto tempo que eu não brinco disso? Esses dias estava colocando para ela a Pantera Cor-de-Rosa para ela assistir. E ela adorou o desenho de 30 anos atrás, né? E aí eu vi, caramba, aquilo que funcionava comigo, funciona com ela, ela gosta, e você começa a fazer uma troca ali, né? Então, acho que essa parte da criança ali, acho que é fundamental. Ela não tem medo de errar, de ousar, de fazer. Eu acho que isso que a gente tem que ter sempre em mente. Pensou, faz. Não pode ter aquela coisa da inércia, de você estar postergando, procrastinando. Eu acho que isso é que faz a diferença entre aquele que realiza e aquele que apenas segue a boiada. Bom dia a todos. Eu acho que o importante é a gente não ter medo de renovar, entendeu? Eu acho que a gente tem que estar sempre procurando renovar para não ter aquele medo de fazer sempre a coisa certa e seguir aquela diretriz. Mudar quando for necessário. Muito obrigado. Então, esse pessoal aqui acabou de co-criar, como se diz aí nas rodas de inovação, acabou de co-criar a palestra comigo. Então, não fui só eu que criei a palestra, foram essas pessoas que criaram comigo. Queria agradecer vocês, espero que tenha tido alguma valia para vocês no dia a dia. Criatividade não é algo sobrenatural, é algo que está dentro de vocês.
E é muito simples. Você tem um problema, pensa de forma diferente. Obrigado.